Olá, começa agora mais uma edição do Trajetórias. No programa de hoje você vai conhecer a história de Silvia Carneiro. A professora e mestre em educação é fundadora da Escola Amigos do Verde, que acaba de completar 30 anos de ensino na capital. Fique com a gente! Para saber mais sobre essa história de educação e consciência ecológica, nossa equipe veio até a Escola Amigos do Verde, no bairro Higienópolis, onde a gente conversa a partir de agora com Silvia Carneiro. Silvia, obrigada por receber nossa equipe nesse espaço tão encantador, que eu poderia dizer que é quase paixão à primeira vista, né? Quando a gente chega, é surpreendido com tanto verde, um lugar que respeita realmente a natureza. É um lugar sempre agradável. Há 30 anos eu entro aqui e é sempre prazeroso estar aqui nesse espaço. Silvia, a Amigos do Verde então acaba de completar 30 anos, como tu disseste. Quando é que despertou esse desejo em ti de construir uma escola inovadora como esta? Bom, eu acho que o desejo já iniciou na minha infância, brincando de escolinha num pátio com várias árvores e banquinhos de troncos de eucalipto. E depois até fiz um trabalho durante o meu ensino médio com uma creche assistencial próxima à minha casa. Era um trabalho voluntário que me gerou um envolvimento muito grande, não só na questão pedagógica, mas ir até a Ceasa buscar frutas com as freirinhas da creche. Enfim, todo um envolvimento além do pedagógico. Depois disso eu engravidei muito cedo, casei e logo engravidei no meu primeiro filho, o Frederico, que hoje é diretor da escola, e em seguida da Luna, e nisso eu já então estava fazendo o curso de pós-graduação em educação infantil. Então foram 3 nascimentos, 82 o Fred, 83 a Luna e 84 o Amigos do Verde em março, e então hoje a gente completa esses 30 anos. E já com uma nova direção, porque o Fred e a Luna assumiram a direção da escola já faz 4 anos e eu nesse período tenho feito outras atividades que a gente chama Sementes ao Vento, que é para fazer um trabalho de formação com outros professores espalhando essa proposta pedagógica. Como tu disseste, é professora, especializada em educação infantil, mestre em educação, mas e a questão da ecologia, do meio ambiente, em que momento que isso foi despertado? Eu digo que eu tenho muito a agradecer à Redenção, porque eu nasci e tive toda a minha infância e adolescência do lado, na Travessa da Paz. Um nome muito lindo. Então eu, apesar de ser uma pessoa muito urbana, uma porto-alegrense, eu tive esse prazer de conviver dentro de um parque, né? De o pátio ser um parque. E morar num apartamento, mas ter o pátio, a Redenção. E eu acho que essa ligação foi muito forte, tanto que me levou para a questão da alimentação saudável, porque isso eu acho que é o interessante da questão ecológica, né? Através dessa conexão prazerosa que nós temos em nos sentirmos natureza, a gente sim vai preservar, a gente sim vai ter uma postura de se alimentar melhor, de respirar, de meditar, de cuidar desse espaço e de nós mesmos, né? E dentro das propostas da escola, inclusive no site da Amigos do Verde, há uma citação de Edgar Morin: educação deve contribuir para a autoformação da pessoa e ensinar como se tornar cidadão. A escola realmente tem essa preocupação, esse diferencial, então, de através da ecologia, estar despertando isso nas crianças desde cedo. Exato, a gente tem um olhar de educação e isso já desde o início, quando a gente criou o Amigos do Verde, que na época era Amiguinhos do Verde.
Logo depois, lá pelo 5º ano da escola, a gente então montou o ensino fundamental e aí passou para Amigos do Verde, que era um nome mais apropriado para crianças que já eram pré-adolescentes. Mas essa ideia era essa conexão com a natureza, é buscar entender a ecologia numa visão não só que naquela época a gente tinha muito, de que não plante uma árvore, não jogue lixo no chão, mas muito além dessa ideia de disciplina, mas de amorosidade, de trazer a ecologia, e hoje a gente chama, e eu trabalho nos meus cursos, a ecologia do ser, a ecologia social e a ecologia planetária. Então, entender essa interdependência, sentir profundamente essa interdependência. E aí tudo vai fluir. E claro que todos nós seremos grandes ecologistas a partir disso. Não precisa ser ecochato. É muito pelo contrário, é ser feliz, é viver bem com o que o planeta nos oferece. E quais foram as principais transformações, os principais avanços e mudanças que ocorreram nesses 30 anos? Bom, eu acho que tem uma consciência planetária crescendo diariamente, infelizmente, em cima de uma grande crise, em função do aquecimento global, em função de inúmeras doenças e desse mal-estar que a própria escola hoje traz para as pessoas. Então, a escola não é um lugar confortável, a escola é uma obrigação, então, a escola tradicional. Então, acho que ao longo desses 30 anos, o Amigos do Verde vem ganhando força, não só na questão ética, ecológica, de saúde, mas como proposta pedagógica, porque as crianças hoje, elas têm uma quantidade de informações que não tem mais sentido ficar 4 horas sentado numa sala de aula ouvindo o professor falar. A gente sabe que a informação está em todos os lugares, em todos os momentos, que conexão, que essa aprendizagem depende, ela é social, ela vai depender de outras pessoas, dos próprios colegas, do professor, de uma motivação. Então, a diferença aqui no Amigos do Verde, que eu vejo, é esse olhar brilhante a cada vez que eles vão, não de uma forma autoritária, controladora, definir o projeto de estudo através de consenso, do mapa mental, e eles vão se aprofundar naquele assunto por 3 semanas, vão concluir, socializar aquele assunto. Isso faz uma diferença enorme no significado dessa aprendizagem. Então, não é mais sustentável se ter uma educação buscando uma homogeneidade, uma prova final para saber quem sabe o quê, quem sabe mais e nota. São coisas que não... São avaliações que vão trazer a competitividade. Então, eu acho que o Amigos do Verde, ele está no outro paradigma, desde o início, que é um paradigma da expansão da consciência, que nós estamos aqui nessa escola, que é um espaço de convivência, para termos aprendizagens significativas, que vão trazer felicidade para o planeta, e não uma escola que vai trazer competição, que vai trazer insatisfação, frustração. Não é isso que o mundo precisa. A gente quer crianças que queiram cada vez mais. Então, eu sempre digo, tem 2 tipos de escola. A escola tradicional, que reproduz o sistema, e a escola para um novo paradigma que inventa, que transforma, que vai além, que entende o contexto e aonde a gente está situado, o que a gente tem de desafios e vai muito além. Mas aí existem também os paradigmas, digamos, do muro da escola para fora, né? Então aqui as crianças têm essa interação, conhecem essa realidade, mas muitas vezes acabam esbarrando com outras realidades, com os amiguinhos, com a convivência que acontece fora da escola. É um trabalho realmente complexo. Normalmente as pessoas nos perguntam, mas as crianças quando saem daqui, eles vão enfrentar uma outra realidade? E é interessante, essa pergunta sempre aparece. Ao longo desses 30 anos a pergunta aparece, mas como é que vai ser depois? Bom, essas crianças que estão aqui, elas estão sendo instrumentadas, elas têm recursos para que quando elas saiam daqui, elas têm um poder de questionamento, de reflexão, de transformação incrível, porque a gente deu esse recurso para elas.
a gente deu a possibilidade de a gente sentar, se olhar no olho e decidir alguma coisa, um conflito, ou um conteúdo a ser trabalhado, ou uma aula passeio, ou uma culinária, tudo é muito discutido. Então eles têm ferramentas para enfrentar qualquer situação fora, ou qualquer método de escola, ou sistema escolar. Isso é muito importante. E além do que, elas estão o tempo inteiro convivendo com situações reais. Elas estão aqui, mas elas estão cozinhando, elas estão lendo o jornal diariamente, elas estão vivendo a vida como ela é realmente. Elas estão comendo, estão levando as cascas para a composteira, elas estão vendo os animais, elas dão explicações para a gente sobre a vida, sobre os ciclos da vida, de uma visão, de uma amplitude incrível. Então, é claro que essa criança, onde ela estiver, ela vai ter capacidade para se virar, que é o que a gente quer. E existe também o dilema de que os pais colocarem toda a responsabilidade da educação na escola e vice-versa, enfim, a escola às vezes achar que os pais deveriam participar mais. Vocês também têm essa preocupação de envolver realmente a família, os pais, para que eles também tenham essa consciência ecológica, para que esse trabalho possa continuar em casa. E isso acontece de uma forma mais formal, via reuniões, palestras, oficinas, mas principalmente no informal, no dia a dia, no momento que eles entram para buscar o filho ou para trazer, né? E aí o filho vai sair, por exemplo, com um piolho de cobra, que é um bichinho que fica na composteira, um insetinho, para colocar no vaso da mãe em casa. Mas o que é isso? É uma centopeia, uma minhoca? É o quê? Não, um piolho de cobra. Então, são essas ligações que vão surgindo no dia a dia através de uma festa junina ou de um evento aqui na escola, ou, por exemplo, na própria festa dos 30 anos, que a alimentação foi alimentação viva, que é algo que a gente vem implementando ao longo de 4, 5 anos, através de uma primeira palestra da Ana Branco, que é uma das precursoras da alimentação viva no Brasil. Então, são coisas que a gente vai conquistando. Por exemplo, não usar descartáveis, né? E, pelo contrário, trazer seus pratos nas festas, 400 pessoas, imagina a quantidade de lixo. Não tem lixo. Né? Agora, na festa dos 30 anos, a gente ganhou folhas de bananeira, as crianças do ensino fundamental cortaram e esses foram os pratos da festa. Então, são pequenas atitudes que a gente vai no dia a dia criando através dessa amorosidade planetária que pode vir de um professor, de um funcionário, da direção, da coordenação, dos próprios pais. E esse sistema vai cada vez mais, de uma forma orgânica, evoluindo nesse propósito de sustentabilidade, de amorosidade e de resiliência. Porque sem resiliência a gente não mudaria esse planeta, essa caminhada, a resiliência é fundamental, porque é muito mais fácil o fast food, porque é muito mais fácil usar um descartável, ou, enfim, dar uma nota para um professor do que fazer um parecer descritivo, entregar para o pai, refletir com esse pai o desenvolvimento do filho. Então, esse envolvimento, né, é muito mais complicado. E os pais, eu sinto que eles têm um grande comprometimento com a escola. Realmente eles vestem a camiseta da proposta pedagógica. Isso é muito legal. E falando então na questão do desenvolvimento, a escola acabou vivenciando uma questão um pouco polêmica, digamos assim, em relação ao desenvolvimento da cidade, a construção da trincheira da Cristóvão Colombo, que houve muito debate, a participação dos pais, da comunidade, que mostrou realmente o que é a realidade hoje, né? Alguns lutando pela preservação, pela consciência ecológica, enquanto outros pelo desenvolvimento. Mas foi possível unir a vontade de todos e chegou a um consenso que vamos ter o desenvolvimento, mas vamos estar preservando, uma vitória para a escola. Foi, e eu acho que todos ganhamos, porque eu acho que a prefeitura refletiu muito, né? O pessoal da SMOV, da SMAN, do próprio gabinete, Sebastião Melo, que foi uma pessoa que ficou muito envolvida, e as vereadoras, Sofia Cavedon foi uma peça fundamental assim, em toda essa caminhada, a Anne Ortiz também. E
e a reflexão que a gente fez sobre a mobilidade urbana, sobre o planeta. E esse envolvimento dos pais, das crianças, num abaixo-assinado com 3 mil assinaturas em 3 semanas, que a gente entregou para o prefeito, fazendo uma dança circular na frente da prefeitura e depois junto no gabinete. Então, sempre esse envolvimento, sim, político, mas amoroso e consciente. Então, todos ganhamos, porque eu acho que não só pela área de preservação e pelo tombamento, mas e perdemos os 4 metros, sim, né, pela evolução da cidade, enfim. A gente gostaria, sim, de ter conseguido um projeto que poupasse esses 4 metros, mas assim, foi feito todo um esforço por parte dos pais e da própria SMOV. Infelizmente, realmente, a gente perdeu os 4 metros, mas por outro lado, assim, a escola ficou, essa área que é uma área sagrada, ficou preservada. E além da escola, Silvia, tu tens um envolvimento então com o Instituto Sementes ao Vento, que também foi criado por ti, pela tua família. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho ele começou faz 3 anos. A ideia é trabalhar justamente a questão da comunidade com a sustentabilidade e possibilitar essa consciência. Então a gente está trabalhando em diferentes áreas, mas nesse momento agora a gente está envolvido com um projeto na aldeia, se chama Projeto Pindó. É um projeto que a gente tem parceria com a Brasil Foundation. É fazer um trabalho de sustentabilidade dentro da aldeia Guarani de Itapuã, que são índios desterritorializados de dentro do parque de Itapuã, Parque Estadual. E é uma aldeia pequena e a gente está fazendo alguns movimentos, como fazendo um viveiro de plantas, composteiras, cisternas, possibilitando para a aldeia e plantio de árvores, principalmente, porque é uma área muito bonita, mas uma área basicamente de eucalipto devastado, né? Então eles estão trocando os eucaliptos por nativas e está sendo um trabalho que agora fecha no meio do ano, mas bem positivo, e a proximidade com a aldeia que a gente já tem há mais de 10 anos com o Cacique Verá. Então só nos facilitou, né, a nossa proximidade com a aldeia que já existia, né? E nesse trabalho do Instituto, tanto nesse trabalho do Instituto quanto aqui na escola, os seus filhos têm uma participação bem ativa, inclusive dirigem a escola. Como é que foi esse processo? Eles cresceram realmente junto com Amigos do Verde? Sim, porque eles se formaram aqui, na época, no 4º ano, e depois voltaram em seguida, a aluna já no ensino fundamental, no último ano já começou a trabalhar aqui, e o Fred veio um pouco mais tarde, e hoje eles estão dirigindo, são a linha de frente da escola. Eu acho que a escola renovou com esse novo olhar deles. Então possibilitou que eu pudesse mandar essas sementes ao vento via trabalho de formação com as médias de Porto Alegre, com outras escolas particulares e municipais, estaduais. E eles aqui renovando e criando esse sistema orgânico que pulsa, que não é estático, que não tem uma receita e que está sempre em movimento. Porque as famílias estão mudando, a sociedade muda, os desafios mudam. Então isso é o grande prazer, acho que, de estar dentro de uma escola. É ter essa possibilidade de, ano a ano, diariamente, a gente estar se renovando e renovando essa instituição educacional, né? E como professora também és mestre em educação e autora de 2 livros focados justamente na proposta da escola, dessa educação inclusiva e ecológica. Exato, o primeiro livro chama Resiliência, Amorosidade e Ciência na Educação, porque algo que é muito importante a gente se dar conta é que educação é ciência. As pessoas acham que a educação é método, a educação é recursos. Acima de tudo, em primeira instância, a educação é ciência. A partir disso, a gente sim vai montar um sistema pedagógico. Então, os professores e educadores precisam se apropriar do que a neurociência tem nos trazido nos últimos 30 anos. Então, esse livro trata disso, dessa visão da ciência, da amorosidade, da resiliência
e é a partir da minha dissertação de mestrado. E o segundo livro é um livro de receitas, receitas escolhidas, preferidas dos alunos da escola, desde o início, desde o famoso amendomel, que é um docinho de mel com amendoim. Então tem as nossas preferências, são por volta de 60 receitas, e onde as crianças contam de como que se faz e a receita, enfim. Falando em receitas e alimentação saudável, tu comentavas que tem uma alimentação bem saudável, que compartilha agora receitas com a família, com os amigos, todos querem aprender, já toma suco verde há muito tempo. Que outros hábitos, além da alimentação, então, que essa consciência ecológica, esses 30 anos de Amigos do Verde, acabaram sendo incorporados no seu dia a dia, da sua família? Bom, acho que a questão da alimentação é fundamental, de manhã preparar um suco que não é, que é bem uma batida, é um smoothie com cenoura, couve, gergelim, linhaça, chia, hidratada, enfim, mamão, abacaxi, fazer esse suco muito poderoso, gengibre, dependendo da época, da estação, tu vai jogar com outras frutas e hortaliças. Com outra energia. Começar bem. E a outra coisa para começar bem é começar meditando, né? Então, algo que eu faço diariamente há mais de 20 anos é meditar 20 minutos de manhã antes de sair de casa. Além disso, eu acho que é entender a vida de uma forma de que cada desafio é uma possibilidade de aprendizagem. A partir do momento que a gente não bate de frente com esse desafio e entende que ele surgiu na tua vida cosmicamente para que dali tu fizesse uma reflexão e aprendesse e crescesse, então acho que a gente vê a vida diferente dessa forma. E vamos falar um pouquinho sobre Porto Alegre, então, a cidade que acolheu tão bem essa proposta inovadora, que reconhece esse trabalho, inclusive na Câmara de Vereadores, a escola já recebeu diversas homenagens. O que tu mais gosta na cidade? O que te cativa em Porto Alegre? Bom, eu vejo o Guaíba todos os dias, quando eu acordo e quando eu durmo, eu moro próximo e eu enxergo o Guaíba. O que me dá uma grande alegria diariamente poder olhar e ver passar os barcos e passar o catamarã, então, e os barcos à vela. Então, eu acho que a gente poder estar próximo da água do Guaíba é algo muito lindo. Pena que as pessoas da Zona Norte ou que não moram em prédios altos não enxergam e não vivenciam. Mas eu acho que agora, com esse novo projeto, né, de se criar esse parque, poder valorizar mais toda essa área ali da rua, daquela rua que eu sempre esqueço o nome de uma, ali, que vai até o Beira-Rio, poder aproveitar tudo aquilo e aquilo se transformar num parque utilizável, né, porque hoje ele está muito jogado. Isso, acho que o Guaíba é uma das coisas mais lindas, mas nós temos parques maravilhosos. Eu ando muito de bicicleta já há muitos anos. O Fred e a Luna, quando eram pequenininhos, eu já ia para a Redenção com a Luna no banquinho da frente, o Fred no banquinho atrás, e eu fazia meus movimentos pelo bairro, sempre de bicicleta. Então, acho que Porto Alegre é uma cidade que propicia essa mobilidade inteligente que é a bicicleta, né? E em relação à educação, o ensino em Porto Alegre, alguma coisa alguns outros bons exemplos que tu já conhece ou acha que poderia evoluir, de que maneira? Eu acho que as pessoas, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que as pessoas precisam estudar, os educadores, e entender que a educação é ciência, para realmente mudar esse modelo de educação, se convencer que precisa mudar, porque eu acho muito triste, ao longo de 30 anos, a gente ter uma proposta como a gente tem aqui no Amigos do Verde e não existir outros Amigos do Verde. Não existir, porque, e até no Brasil, são poucas escolas que têm essa proposta. Então a gente é uma referência hoje no Brasil, o que é uma pena. Agora, alguns anos atrás, eu conversei com o Capra, que tem um trabalho de ecoeletricidade nas escolas da Califórnia, e ele não acreditou como que em Porto Alegre existia uma proposta como a nossa. Como é que vocês fazem? Poxa, é tão simples, é fazer, né? Como diz o Gandhi, a mudança está dentro de nós, não dá para esperar por ela. O movimento da mudança brota de dentro, a gente tem que ir atrás e fazer acontecer. Então,